Me chamando de ditadora, Pastore. Muito que bem. Ai, vocês ficaram quietos, olha que bonitinhos. Não, aula debate não. De quem que foi essa ideia? Já não dá certo na aula normal, aí vocês querem fazer debate pelo chat. Calma, Matheus. Não, Débora, sem debates. Maria Eduardo, eles querem debate. Não, imagina. Falaram para abrir de todo mundo aqui o microfone. Eles vão fazer uma aula debate de redação. Gente, hoje é um dos temas menos empolgantes do ano, mas também é um tema bastante necessário. Agora eu vou começar a aula, vocês que fiquem quietos. Maria, como é que silencia meus alunos aqui? Como é que silencia aqui, para eles ficarem quietos um pouco? Ah, você não quer que eles conversem? Por enquanto, não. Então vai aqui, ó. Só para você depois ativar de novo. Aham. Configuração. Calma aí, Maria. Hã? Eu tenho slide. Preparei no chimarrão. Vai o quê, Maria? Vai para baixo. Sessão. Ó, eles não podem. Se você clicar nisso aqui, eles não vão poder mais. Se você clicar, ó, tá vendo as configurações? Maria, eles estão me zoando. Eles estão achando que isso aqui é uma brincadeira. Ô, terceiro ano, leaders. Ô, leaders, por favor. Silêncio. Tá, deixa eu ver quem são os meus aluninhos presentes. Tem 76 alunos presentes. Como é que isso é possível? Não estou entendendo. E tem 76 dúvidas. Ah, não, são 76 dúvidas e não 76 alunos. Agora eu entendi. Fê, da Inese, João, Vitória. Olha, o Davi apareceu. Que bom, né? Gente, desculpa, eu tô esperando só a internet carregar aqui um pouquinho, porque ela não tá tão rápida. Mas enfim, eu vou começar mesmo assim sem o slide, tá? E vocês vão acompanhando daqui a pouco. A gente vai falar de um tema não muito legal, mas também bastante importante, que é sobre fuga e o tangenciamento ao tema. Que eu acabei de passar para vocês em 2018, então ela foi uma das que teve maior incidência de fuga e de tangenciamento, até porque ela falava de abordava um tema um pouco mais técnico, como a manipulação de dados e por aí vai. Nesse ano, 350 mil alunos tiveram a redação zerada. E 5%, que é o maior índice, é pouco, mas ainda é maior, foi exatamente sobre a fuga ao tema. Vou falar para vocês que esse não é o problema de vocês. Poucos alunos têm a redação zerada por fuga ao tema. Eu não vi isso acontecer muitas vezes no ENIAC, mas o tangenciamento acontece, não acontece pouco. O que vocês já precisam saber sobre tangenciamento? Eu acho que eu consegui, calma aí. Não consegui, vou continuar aqui. O que vocês precisam saber sobre o tangenciamento é que ele te dá nota 40 na competência 2. Então, assim, não é bom, né? Agora pega aí sua nota de redação e tira 160 pontos. Nada bom. Então, é por isso que a gente vai discutir, apesar de não ser um tema tão legal, é por isso que a gente vai discutir isso na aula de hoje. Agora eu consegui baixar meus slides, eu vou colocar aqui para vocês e vocês me falam se vocês já estão vendo ou não, tá? Saiu o Enem? É sério? Gente, saiu o Enem, é verdade? E como vocês foram? Me fala da redação de vocês. Vai, joga as notas, compartilhem. Por favor. Cadê a nota, gente, de vocês? Não tô conseguindo aqui, tô quase conseguindo. Eu não sou muito boa com tecnologia, você já deve ter reparado, porque às vezes eu não consigo ligar nem o próprio projetor, mas... Compartilhar agora. Gente, vocês estão vendo no meu slide? Por favor, alguém me mande um sim. Vocês estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Fala, fala. Meu Deus do céu.
Gente, para de mandar mensagem. Ó, vou ficar brava. Já tem 80 mensagens e eu não consigo nem saber se vocês me viram. Tá bom. Agora a gente pode começar. Agora vocês fiquem quietos, fica a mim. Gente, como eu tava falando pra vocês, o tangenciamento ao tema, ela não é tão legal, mas é um tema importante. Então eu vou começar muito pelo óbvio mesmo. Vou passar aqui o slide 1. Nós já estamos na aula 5, gente. Eu tinha preparado um link de uma proposta de redação. Qual é a proposta de redação que vocês vão fazer na próxima semana, né? Que era o caminho para combater a intolerância religiosa. Redação que vocês já estão com ela em mãos e eu preciso que vocês façam, por favor. Uma coisa importante também que vocês precisam saber é que depois a gente vai começar a usar a plataforma Imagine e vocês vão fazer essa redação de forma online, mas a gente vai controlar o tempo. Então, assim, vocês vão ter... Não, próximo mês não, Laura, calma aí. Vocês vão fazer de forma online e vocês vão ter um tempo determinado. Não vou conseguir mostrar a redação nota 1000 agora, porque é um link, mas problema nenhum, até porque eu acho que não daria tanto tempo assim. Próximo slide, vamos falar do óbvio. Vocês não podem fugir e vocês não podem tangenciar o tema. Coisa importante, fuga ao tema. Qual vai ser a sua nota? Alguém sabe? Enquete. Qual é a nota para quem teve fuga ao tema? Agora vocês não falam, né? Isso, Pedro Amorim, André e Eric. 0. Gente, ninguém merece fazer o Enem, pagar, ir lá na prova, perder 2 domingos da vida de vocês para tirar 0. E sim, fuga é 0, ele vai zerar completamente todas as características da sua redação, todos os critérios de correção. Como eu disse, vocês geralmente não fazem muito isso, o maior problema de vocês é o tangenciamento, ou seja, sabe as aulas do Vinícius, aquela coisa lá chamada física, que tem o movimento da força centrífuga, aí sai uma reta pela tangente, um negócio assim que eu não entendo muito bem. Então, é um desvio do propósito principal. E na aula de hoje, o principal é a gente aprender como evitar esse tangenciamento. Qual que é a primeira dica para que isso não aconteça? Entenda a proposta. Gente, o Enem, assim, eu falo isso bastante para vocês, que o texto é um processo bastante criativo, é um processo que está envolvido com arte, mas a gente está lidando com uma realidade muito específica que é o Enem. O Enem quer uma coisa muito bem determinada de vocês, é isso que vocês precisam entregar para eles, tá? Beatriz, não é para beber água. Presta atenção na aula. Então, ó, vocês precisam entender a proposta. Não deixe de trabalhar o recorte específico, gente. Esse é o maior problema de vocês. Vocês deixam de trabalhar o recorte, vocês falam sobre o assunto. Qual que é a diferença do assunto para o tema? O assunto é aquilo que é mais geral, aquilo que é mais amplo. Só o recorte específico que é o tema. É sobre isso que você tem que escrever e não sobre o geral. Por exemplo, essa é a redação que... Então, essa aula eu ia dar para vocês antes da aula briga, mas aí eu peguei a aula barraco antes, agora estou dando essa. Recorte. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual que é o assunto? A intolerância religiosa. Você vai falar da intolerância religiosa? Não, você não vai falar apenas dela, mas você vai falar principalmente dos caminhos para combater essa intolerância. E olha, repare que não é caminho, repare que é caminhos. Então a gente pressupõe que você tenha pelo menos 2 argumentos que nos ajudem a combater isso, certo? Eu vou ler pela primeira vez tudo que pede aqui na proposta de redação, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Gente, você tá vendo isso aqui, ó, na primeira vírgula? O que ele quer? Repertório sociocultural. Conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, sim, você precisa citar alguma coisa, a gente quer que você cite fatos históricos, a gente quer que você cite filósofos, enfim, isso é um dos critérios. Eu só quero deixar... Ai, que parabéns, Samuel! Eu só quero deixar bem claro que já está aqui, o Enem já está dando indícios do que ele quer para você. Redija um texto dissertativo, argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. A parte de modalidade da escrita formal, vocês não tem muito problema, não. Quando vocês erram, é mais assim, ortografia, são erros que acontecem. Mas a maioria de vocês, pelo que eu tenho observado a redação de vocês têm se adequado cada vez mais. Tenho visto menos gírias, tenho visto menos palavras. Eu tenho visto um repertório um pouco mais refinado de vocês, isso é muito bom.
formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tá, aqui é a nossa proposta. Agora, o que ele quer? Apresentando o propósito de intervenção, ou seja, o critério 5 lá, você não pode esquecer de colocar os 5 parâmetros, agente, ação e por aí vai, que respeitam os direitos humanos. Gente, desrespeito aos direitos humanos também zera a redação. Eu já falei para vocês que eu não quero que todo mundo tire 1000, mas eu quero que ninguém tire 700, por exemplo. Eu também não quero, obviamente, que ninguém tire 0, nem porque desrespeitou os direitos humanos e nem também porque tangenciou completamente que é a fuga ao tema. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa do seu ponto de vista. Ou seja, gente, em 6 linhas, o Enem já coloca os 5 critérios que ele quer. Ó. Cadê? Norma culta, que é o 2, não, que é o 1. A gente tem aqui a proposta de intervenção, que é o 5. Ele pede aqui repertório sociocultural. Ele fala para você escrever de forma coerente e coesa e para você falar de argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista. Então, a gente já tem aí um panorama bastante resumido do que ele quer você na redação. Mas o que é importante? O recorte específico. Respondam. Qual que é o recorte? Vai, só para ver se vocês estão acordados, porque provavelmente vocês me colocaram ali na cama de vocês, ligaram o notebook e não estão nem aí para mim. Então, vai, respondam. Qual que é o recorte específico? Não entendeu. Isa não entendeu. Isa Martins. Assim, eu não sei fazer enquete. Eu vou aprender daqui a pouco. Lívia, por que você está confusa? O que eu perguntei é assim, ó, caminhos para combater a intolerância religiosa. Qual que é, aqui, o recorte específico que eu quero? Tá, ninguém sabe. Gente, meu recorte específico é o caminho para combater. Exatamente. Precisa focar no caminho de combate, tá bom? Então, assim, você entender a proposta de redação, ela é extremamente importante para você não tangenciar, certo? Primeiro ponto. Próximo slide. Não tá aí. 2. Analise o que há de comum entre os textos da coletânea. Para isso, eu não sei se vocês conseguem abrir uma aba no computador de vocês para a gente ver a coletânea. Na verdade, vocês já têm essa redação. Então, se vocês puderem pegar, por favor, eu vou dar tipo uns 2 minutinhos para vocês pegarem a coletânea da redação da intolerância religiosa. Certo? Vocês estão pegando? Nossa, Ian, parabéns! Você tirou 880. Tá vendo? Provavelmente você deve ter ido um pouco mal na quinta competência e deve ter tirado 120, porque isso geralmente com os alunos acontece. Que os alunos fazem. Isso é verdade? Me dê a sua resposta. Tá, gente, calma aí que eu tô catando aqui o tema da redação de vocês. Infelizmente, a minha internet não tá tão boa quanto a de vocês. Então, tema da redação, intolerância religiosa. Vamos lá. Texto 1, gente, vou ler para vocês, prestem bastante atenção em mim. A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. Em casos extremos, esse tipo de intolerância torna-se uma perseguição, sendo definida como um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. A perseguição religiosa é de extrema gravidade e costuma ser caracterizada pela ofensa, discriminação e até mesmo atos que atentam à vida de um determinado grupo que tem em comum certas crenças. Eu acabei trabalhando um pouco disso com vocês em sala de aula, mas a gente já consegue perceber algum tipo de encaminhamento nesse texto 2, que é o que eu estou lendo para vocês. O que é importante você não falar na sua redação? Que a intolerância religiosa existe. Isso não é tese, tá, gente? Quer dizer, isso é uma tese, mas não é uma tese muito boa, porque é uma tese superficial. Então, assim, a gente já perceber pelo texto 2 que já está dado que a intolerância religiosa existe. Então, assim, o que a gente consegue extrair? A definição dela está falando que ela torna perseguição, a depender do caso extremo, a depender dos casos, né, que podem ser extremados, fala de ofensa, fala de discriminação
e atos que atentam à vida de um determinado grupo. Então, assim, a gente já vê que o Enem ele assume que existe essa intolerância religiosa e que você precisa, a partir disso, dar um jeito aí de acabar com ela através da sua proposta, certo? Deixa eu voltar aqui no slide. Então, assim, você precisa analisar o que há de comum entre o texto da coletânea. Por exemplo, sempre vai existir alguma palavra-chave que merece ser destacada. E essa leitura que vocês precisam. Acho que é essa leitura que vocês precisam fazer sempre. Outra coisa, gente, para de conversar entre vocês. É para vocês responderem. Ai, o áudio parou. Voltou. Ai, voltou. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Oi, Laura. Pode falar. Tá, então eu vou retomar. Vou retomar um pouquinho. Eu tava falando pra vocês, ó, vou voltar. Prestem atenção. Eu tô falando de tangenciamento de fuga ao tema. Eu falei que fuga não é um problema. Vocês não fazem isso. Mas vocês sim tangenciam bastante o tema. Por que vocês tangenciam o tema e como evitar? Primeiro, você precisa entender a proposta e o recorte específico. É muito comum, por exemplo, que quando vocês têm uma redação desse tipo, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, vocês discutam de forma bastante direta apenas a intolerância religiosa. E a partir disso, vocês dão exemplos, dão estatísticas, tudo bem, mas e os caminhos para combater? Você tem que mostrar, por exemplo, em um argumento que ele acontece, que existe, esse é o exemplo, por que a gente precisa combater e como que a gente vai fazer isso. Obviamente, isso vai aparecer de forma mais explicitada na proposta de intervenção, só que ela também precisa ter alguns encaminhamentos no seu próprio texto. Dica 2 de como você vai evitar a nossa querida, eu ia falar palavrão, ainda bem que eu não falei, o nosso tangenciamento. Analisando o que há em comum entre os textos da coletânea. Gente, o Enem tem uma tendência argumentativa. Você precisa identificar qual é essa tendência e quais são as palavras-chave que merecem aparecer no seu texto, e mais que isso, que elas são âncoras para você não tangenciar. Por exemplo, vou dar um exemplo quando a gente está falando lá da manipulação. Se você falasse de tecnologia, você teria fuga completa ao tema, você levaria 0. Mas se você só colocasse a palavra internet, aí seria tangenciamento. Então, assim, mesmo que você não discutisse nada sobre dados, se aparecesse a palavra internet, entender como palavra-chave ideologia, atitude ofensiva, crime de ódio, perseguição, a gente consegue perceber dela. Vocês estão falando muito. Deixa eu ver aqui. Ingrid, fala de novo. Tá bom. Ai, tá. Calma aí que eu vou chamar um técnico. Eles estão falando que direto tá ficando mudo. Vocês sabem por que é isso? Vocês estão me ouvindo agora? Chamei um técnico, pessoal. Ah, eu tô com o nome de Vinícius Boscato. Credo. Oi? Aproximar o microfone? Mas ele é curto. Ah, eu tenho que tirar, tipo assim. Ah, tô mandando eu colocar aqui perto da minha boca. Consegui. Vocês estão me ouvindo agora? Por favor, digam que sim. Laura, você fica falando Ingrid, você não fala o que você quer falar, mulher. Obrigada. Voltou. Gente, minha primeira aula online, né? Nunca fui youtuber na minha vida. Vamos aos poucos. Tá tudo certo, João? Agora deu certo, né? Ah,
Só sim ou não? S para sim, N para não. Mutou de novo. Eles estão falando que eu fico reconectando. Ah, eles não estão me ouvindo, João. Me ajuda. Olha, o Eric disse que voltou, a Isa Martins também. De qualquer forma, eu tenho 2 técnicos aqui que estão me dando um suporte, estou tentando. Algumas pessoas dizem que voltou não. Ô, Laura, minha princesa, mas pode perguntar de forma direta. Pode perguntar, não tem problema não. Gente, olha, eu acho que vocês que estão mutando aí no computador de vocês, viu? Porque se tem um aluno, se tem apenas um aluno me ouvindo, significa que a minha conexão está correta. Eu vou tentar mais uma vez. Laura, escreva sua pergunta de uma forma direta, tá? Escreve tudo que você precisa escrever numa pergunta. Eu te respondo, tá? Mas, gente, voltando aqui. Pega depois esse texto com mais calma, porque eu não sei se vai ser possível aqui. Vocês vão analisar as palavras-chave, vocês vão grifar essas palavras-chave. São exatamente essas palavras que vão fazer com que vocês... Eu tô falando baixo? Mas eles estão falando que tá mudo, não que minha voz tá baixa. Tá, vamos lá. Conversa com a coordenação para as aulas serem gravadas, isso não está dando certo. Tá, de qualquer forma, gente, vai mandando feedback de vocês, que a gente pode mandar assim o plano de ação, não tem problema nenhum. A palavra-chave é a liberdade que o cidadão tem em expressar sua crença, certo? Não necessariamente. É uma palavra importante, uma palavra que pode aparecer na sua argumentação. Sim, tem que ter liberdade, mas a gente está focando sempre nos caminhos para combater. Então, a gente vai sempre seguir esse direcionamento, tá? Tá, gente, esse problema de mutar e de desconectar aconteceu só na minha aula ou aconteceu nas outras aulas também? Só na minha. Tá, e se eu falar assim, ó, como se, tipo, tô falando mais próximo do microfone que eu consigo, tá melhor? Tá melhor? Tá, então eu tô muito próximo do microfone, gente, eu tô quase dando um beijo aqui, um selinho no microfone. Enfim, eu vou continuar assim. Sim, a gente precisa destacar essas palavras-chave que são exatamente ela que vai fazer com que a nossa redação não seja zerada. E é possível também perceber alguma tendência argumentativa nos textos do Enem, por exemplo. Se é um caminho para combater a intolerância religiosa, gente, vai ser discutido o quê? Qual que é o caminho argumentativo? A intolerância religiosa é errada. É isso que eles querem que você entenda e que você discuta sobre. Você não vai ter a opção, por exemplo, de falar liberdade de expressão, mas eu preciso manifestar. Não, gente, a gente está falando de um problema sério, um problema de preconceito e um problema que faz com que as pessoas apanhem na rua, tá? É isso que eu tô querendo dizer com tendência argumentativa. Infelizmente, você não é tão livre para falar de redação no Enem. Você precisa sim cumprir algumas coisas e seguir uma tendência que está expressa. Certo? Essa é a dica número 2, que é analise o que há de comum entre os textos da coletânea, porque ele vai ter coisas em comum, coisas que você pode usar, por exemplo, na argumentação. Então, tá melhor, gente? Prof, a proximidade não é o problema é que, do nada, a gente não escuta nada. Tá parando, meu. Eles param de me ouvir.
Ai, gente, eu não sei mais o que fazer, porque se eu coloco o microfone perto, estoura. Se eu coloco longe, vocês não me ouvem. Agora disseram que tá ótimo. A Isa falou que tá ótimo. Tá bom, então eu vou aproveitar e falar o máximo que eu conseguir. Ó, coloquei aqui no tópico 3 de como evitar o tangenciamento. Pela milésima vez, faça o projeto do seu texto. Vocês não estão fazendo o projeto do seu texto. Grava isso que eu vou falar agora, pelo amor de Deus. Você não vai começar o seu texto sem saber como ele termina. Você não vai escrever o seu nome na folha da Imagine sem saber como seu texto termina, entendeu? Eu preciso, pelo amor de Deus, que você faça um projeto de texto. Gente, se você quer discordar de mim, coloca a prova. Pega as suas redações, de toda a redação que você não fez o projeto do texto, aí você coloca dessa vez. Tá bom? A gente pode até fazer uma aposta. Peraí, gente, que estão arrumando aqui meu micro.
Vocês estão me ouvindo? Eu acho que agora vocês estão me ouvindo. Oh, glória a Deus. Gente, não tá na hora do intervalo, ninguém vai sair daqui, viu? Que eu ainda vou falar mais 7 minutos seguidos e sem pausa. E outra, eu vou bloquear o chat porque eu vi que vocês não têm maturidade e eu vou pegar um relatório desse chat, viu, Davi? E a gente vai conversar muito sério depois, eu não tô brincando. Então, por favor, para aí de brincar, é coisa séria, vocês vão sair bastante prejudicados. Então, olha que eu escrevi aqui no slide, já tô no ponto 3, tá? Pela milésima vez, faça o projeto do seu texto. Como eu disse na última aula, se você não me entregar o seu projeto, eu não vou aceitar o seu texto, você vai zerar na semanada. Eu tinha falado uma frase muito bonita antes, mas eu não sei se vocês ouviram, então eu vou repetir. Não comece o seu texto sem saber como ele termina. Não comece a escrever. Eu não quero a sua introdução se você não sabe exatamente como vai ser a sua conclusão. E para isso, eu preciso, por favor, que vocês façam o projeto do texto de vocês. Sem isso, se você não fizer o projeto, além de aumentar a sua chance de fuga ou tangenciamento, por quê? Porque você não vai ter lidado com o tema de forma direta. Você, com certeza, perderá pontos em coesão e coerência. Gente, o projeto do texto, eu acho que para vocês, alunos do ENIAC, alunos que eu estou dando aula, que eu estou lendo as redações, é a parte mais importante. Vocês, gente, não existe nada bem construído sem um projeto. E vocês não estão fazendo projeto. Então, por favor, pelo amor de Deus, façam o projeto de vocês. Isso vai ajudar bastante a evitar a fuga, o tangenciamento e vai ajudar na coesão e coerência. Sabe, lembra que eu comentei com vocês sobre a estrutura do texto curto-circuito? Texto-circuito, na verdade, que é aquele que você começa na introdução e lá no fundo você é capaz, porque as ideias estão muito bem interligadas, você é capaz de retomar pontos importantes. Tanto que eu fiz questão de salientar a importância da retomada. Não, ela não é obrigatória, mas, gente, pelo amor de Deus, se você fez isso, significa que você planejou o seu texto. Significa que desde o começo você já sabia o encaminhamento lógico que você adotaria e que você sabia quais eram, com certeza, os seus argumentos e a sua tese. Tá bom? Então, assim, pela milésima vez, como que você vai evitar fuga? Vou retomar aqui. Primeira coisa, você vai entender a proposta e você vai trabalhar o recorte específico, que é caminhos para combater, não é só intolerância religiosa. Ponto número 2 para você evitar. Você vai, com certeza, tentar achar as palavras-chave, as palavras âncoras que vai fazer com que o seu texto não seja zerado e também que você consiga usar na sua argumentação. E, além disso, a tendência argumentativa. Para quais encaminhamentos argumentativos as propostas estão nos levando? O que é mais inteligente a gente adotar nessas horas? E 3, faça o projeto do seu texto. Você só vai começar escrever o seu texto quando você souber como ele termina. Entenderam? Daqui a pouquinho eu vou dar um intervalo. Por último, você vai toda hora voltar no tema e você vai fazer perguntas para você mesmo. Por exemplo, quais os caminhos para combater? Você viu que eu nem falei de intolerância nessa pergunta? Não, eu falei sobre o caminho para combater. Então, se você não me falou o caminho para combater a intolerância, o que vai acontecer? Você tangenciou, meu amor. Você falou sobre intolerância religiosa, você não vai zerar. Mas sabe a sua competência número 2? Ela vai ficar com nota 40, ou seja, você vai perder 160 pontos por não ter respondido a pergunta: quais são os caminhos para combater? Deixa eu ver aqui que a Stephanie está interagindo. Ingrid, tirar nos comentários da Imagine. Como vou saber se foi bem ou mal? Não saiu minhas notas. Gente, a redação ela foi mandada há pouco tempo, aquele dia lá que eu falei com vocês. Então fica tranquila, Isa, sua nota vai aparecer. E Stephanie, eu não sabia que tinha comentários, mas pode ficar tranquila que eu vou verificar com a Imagine, tá bom? Meu Deus, você tirou 960. Não, onde você perdeu o ponto? Não me fala que foi na proposta de intervenção. Foi, Stephanie, fale a verdade. Conectivo. Fiz uma aula sobre conectivos falando da importância deles. Mas vamos lá. Que tá acabando, gente. Daqui 2 minutinhos eu libero vocês. Já peço desculpa, viu, pelas falhas técnicas. A gente vai ver uma alternativa melhor para que as aulas não parem. A outra opção que a gente tinha é tirar as férias de julho, e não é isso que a gente quer, certo? Então, assim, vamos continuar com a aula, sempre ajustando da melhor forma possível. Outra forma de evitar, o 5º ponto, confirme a sua tese. Sim, você retomará a sua tese.
você vai ler o seu texto inteiro, você vai ler sua proposta e você vai ver se você conseguiu, de fato, cumprir a sua tese, argumentar a sua tese. O que é uma tese vaga? Por exemplo, da educação dos surdos. Se você fala, a educação dos surdos é muito difícil no Brasil. Isso é uma tese? Sim, isso é uma tese. Uma tese boa? Não, não é uma tese boa, é uma tese muito fraca, porque você falou exatamente o que o texto já sabe. Porque se não fosse um problema, não fosse difícil educar surdos, ele não teria abordado num tema de Enem, certo? E pedido a sua opinião. Então, toda vez que você for colocar a sua tese, isso aqui é uma dica, tenta ser um pouco mais profundo. Por que que é um problema? Por que que é difícil? O que está deixando de ser feito? O que precisa ser feito? Quem não está fazendo a coisa certa para que a educação do surdo seja facilitada? Entendeu? Você tem que ser mais crítico e mais complexo na sua tese. Mas, falando de tangenciamento, você precisa confirmar se você conseguiu responder a sua tese. Então, você vai lá na sua introdução, a última linha da sua introdução tem a sua opinião sobre o tema. Aí você vai tentar, mais uma vez, ver se você conseguiu estabelecer a relação entre essa tese, o seu argumento 1 e o seu argumento 2, tá bom? A próxima redação, Luca, vai ser feita através da Imagine. Na própria plataforma vocês conseguem escrever, mas aí eu dou mais informações para vocês, a gente consegue postar no grupo de alunos e por assim vai. Aqui, ó, eu coloquei o que é considerado fuga ao tema. Será configurado fuga ao tema, qualquer encaminhamento para... Davi, para de falar. Que não trate do tema nem do assunto a ele relacionado, discorrendo, por exemplo, exclusivamente sobre. Não vai dar tempo, mas eu queria fazer com vocês, em sala de aula, o exercício o que faria com que a gente zerasse o tema. Eu já dei um exemplo aqui, por exemplo, se a gente está falando da manipulação do comportamento, a gente fala de tecnologia, a gente zerou, a gente colocou a palavra internet e dados, aí sim a gente já não tem mais uma fuga, a gente tem um tangenciamento. Então, galera, fique esperto nas palavras-chave, tá? E o que é o tangenciamento? Será configurado como tangenciamento ao tema um encaminhamento que aborde apenas, ou seja, se você ficar falando de intolerância religiosa, ou se você ficar falando, por exemplo, de uma religião que é minoria e que sofre preconceito, mas você não abordar diretamente os caminhos para combater essa intolerância religiosa. Gente, desculpa, a gente vai tentar melhorar, tá? Tudo que precisar ser melhorado, a gente é a única escola que está conseguindo manter as aulas nesse formato, para que vocês não tenham prejuízo no conteúdo e principalmente que a gente não tenha férias prejudicadas. Então, assim, agora vocês têm aqueles 20 minutos de pausa, durante esses 20 minutinhos a gente vai tentar mudar de máquina, mudar de microfone, resolver os problemas técnicos.